Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 16 de abril de 2020. Coronavírus. O homem de 86 anos com 13 doenças crônicas que se recuperou da Covid-19. Exame de imagem mostrava sinais nos 2 pulmões que podem ser associados a uma pneumonia. Ele pertencia a quase todos os grupos mais atingidos pelo novo coronavírus. Era homem, tinha 86 anos e apresentava 13 doenças crônicas antes de contrair a grave doença respiratória. Só que, para a surpresa dos profissionais de saúde, ele se tornou uma das 300 mil pessoas recuperadas da Covid-19 até agora. Mas como isso foi possível, já que até o momento não há nenhum estudo clínico que prove a eficácia de um tratamento contra o vírus SARS-CoV-2? A história inesperada é relatada em um artigo assinado por 5 médicos das cidades chinesas de Guangzhou e Wuhan, onde a pandemia começou em dezembro do ano passado. O trabalho, já avalizado por pares, foi submetido à revista científica da Associação Internacional para Estudos de Câncer de Pulmão. Poucas esperanças. Os autores contam que o homem, de identidade não revelada, chegou ao hospital em 22 de janeiro, após 2 dias de tosse e febre em torno de 38,8 C. Mas as perspectivas não eram muito promissoras para o paciente no Hospital Universitário de Zhejiang. De acordo com o mais amplo estudo já feito sobre a doença, com dezenas de milhares de infectados na China, o grupo com a mais alta taxa de mortalidade era o de pessoas com 80 anos ou mais. 15 a cada 100 infectados morrem. E para agravar as perspectivas, o paciente de 86 anos apresentava outro fator de risco para o coronavírus: as chamadas comorbidades, que enfraquecem o sistema imunológico. Mais precisamente, 13 delas. A exemplo de hipertensão, diabetes, aterosclerose cerebral, pancreatite e insuficiência renal. No caso do paciente de 86 anos que se curou na China, os 5 médicos relatam que o tratamento foi a associação de um remédio para combater a infecção, outro contra o vírus em si e um terceiro à base de corticoide metilprednisolona para evitar o que se chama de tempestade de citocinas, substâncias que modulam o tamanho da resposta imunológica do corpo contra um invasor. Essa tal tempestade é, na verdade, uma reação exagerada de defesa do corpo para combater o patógeno que acaba levando, em alguns casos de Covid-19, a uma quantidade desproporcional de células nos pulmões que acaba obstruindo as vias aéreas e impedindo a transferência de oxigênio para a corrente sanguínea. É como se os pulmões acabassem inundados e sufocados. Segundo especialistas, essa resposta imune exagerada tem sido uma das principais causas de morte de pacientes, principalmente os jovens com coronavírus. Ainda não está claro por que algumas pessoas apresentam essa tempestade de citocinas e outras não. O tratamento para o paciente de 86 anos descrito pelos 5 médicos chineses também recebeu na veia uma injeção de imunoglobulina humana, produzida a partir do plasma sanguíneo de outros doadores e usada para reforçar o sistema imunológico. O tratamento com base em anticorpos de pessoas que se curaram, utilizado de forma experimental na China durante a pandemia, é uma das alternativas mais promissoras em estudo contra a Covid-19. O fato é que não dá para ter certeza se a melhora foi o resultado dos remédios, mas alguns dias após a administração desse tratamento quádruplo, a febre cedeu e a inflamação nos pulmões recuou, segundo os pesquisadores. O espírito Alexis Arthur, pela psicografia de Robson Pinheiro Santos no livro A Crise de Adão, esclarece sobre a doença do homem: a dor e o sofrimento humano são o resultado de sua postura íntima. Na verdade, a doença é o resultado imediato da culpa. A culpa é o tipo de emoção que desequilibra de tal maneira a alma que promove as chamadas doenças internas. Culpado, o homem não se permite sentir-se saudável nem feliz.
Vindo de um passado em que delinquiu frente às leis da vida, o homem sedimentou em si, ao longo dos séculos, os recalques, as cobranças e a culpa que, na atual existência, assomam-lhe a mente, em forma de enfermidades da alma. Surgem também, juntamente com as doenças internas, as chamadas enfermidades psicossociais. A pessoa perde a saúde, física ou psicológica, por situações decorrentes da vida artificial de trabalho. Adão adoece porque a sua culpa o lança de tal maneira aos excessos que abre campo interno para a proliferação de vírus e bactérias, que minam as suas energias. A culpa pelo seu passado reacende-se no interior da mente, à semelhança de uma bomba que implode, destruindo de dentro para fora. Entrega-se ao trabalho, muitas vezes, como fuga de si mesmo e excede os limites impostos pela natureza. Às vezes, sem observar as condições mínimas de higiene e de nutrição, desenvolve as doenças que o infelicitam. Entretanto, a gênese de todas essas enfermidades desce na culpa e na fuga do si. Fugindo da realidade superior da vida, o ser se entrega aos exageros, com experiências caóticas, em que a luta pelo poder, pelo dinheiro e pelo sexo ganha lugar de extrema importância em sua vida. Procura, então, projetar ao redor de si suas próprias deficiências e cai na paranoia social. O outro sempre está errado. O outro é o culpado e nunca consegue ver-se tal qual é. O homem afastou-se tanto da verdade, do bem e do belo que não sabe distinguir e controlar os vírus e as bactérias, que são seres inferiores a ele próprio, portanto, perfeitamente domináveis. É que ainda se encontra preso mentalmente aos fantasmas internos, sem conhecer-se plenamente e sem coragem para encontrar-se. E emergencial a necessidade de renovar-se no esforço de higienização íntima. A terapêutica de emergência continua sendo o auto-amor. Toda vez que o homem se ama, se esforça para enfrentar-se e conhecer-se, a culpa cessa, e as projeções sociais negativas de sua própria intimidade param de acontecer. Lentamente se estabelece a saúde da alma, integral, plena. O capo sadio, nem sempre reflete uma mente equilibrada. Mas uma mente sadia está acima dos desequilíbrios orgânicos. Libertando-se da culpa que o verga, o homem higieniza seu interior, estabelece a paz interna e prossegue rumo a realizações mais amplas de amor. Esta foi a crônica do amanhecer de 16 de abril de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.